Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. E vamos ler do verso 1 até o verso 6, que é o texto que nós temos diante de nós nessa noite. Então, Gálatas, capítulo 5, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Senhor, já pedimos a Tua bênção sobre nós, ilumina nosso coração, nosso entendimento, para compreender a Tua palavra e como nós podemos aplicá-la a nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos lembrar um pouquinho o contexto dessas palavras do apóstolo Paulo, para que nós tenhamos a compreensão correta. Paulo escreveu essa carta com o objetivo de impedir que os crentes da Galácia seguissem a pregação de mestres judeus que haviam abraçado o cristianismo, mas que entendiam que para alguém ser cristão ele tinha que ser judeu também. E para onde Paulo ia, eles iam atrás de Paulo, querendo fazer com que aqueles que se convertiam com a mensagem de Paulo abraçassem a circuncisão. A circuncisão. Circuncisão era o símbolo da aliança de Deus com Abraão, que Deus mandou que fosse passada para todas as gerações. E o judeu se gloriava nisso, tanto é que se referia aos não-judeus como incircuncisos, quer dizer, aqueles que não eram circuncidados, e isso era um título que era alguma coisa que era falada com desprezo, né? Esses incircuncisos. Então, os judaizantes é o nome que a gente dá para esses mestres, eles vinham por todo lugar onde Paulo pregava o evangelho, querendo obrigar os não-judeus a se tornar circuncidados, como sinal de que eles estavam também guardando a lei de Moisés. Quando Paulo soube disso, escreveu essa carta, que foi enviada para as igrejas da Galácia, eram muitas, e onde ele argumenta contra se deixarem circuncidar. Basicamente, o que o apóstolo Paulo diz é que se eles aceitassem a mensagem dos falsos mestres, eles estariam regredindo, estariam abandonando o caminho da graça, da salvação em Cristo, para se submeter outra vez à escravidão da lei de Moisés. Paulo tem muitos argumentos na carta. No capítulo anterior, no capítulo 4, final do capítulo 4, a última mensagem, nós vimos a comparação que Paulo faz entre o sistema da lei e o sistema da graça, usando como ponto de partida as duas mulheres de Abraão, Sara, a legítima esposa, e Agar, a concubina, e também os descendentes dessas mulheres. Paulo, então, fala de Agar como representando o Monte Sinai, a recepção da lei e o sistema de salvação pelas obras na figura do filho Ismael. E fala de Sara como representando Jerusalém, a Jerusalém celestial, a salvação pela graça exemplificada no filho Isaque. E termina dizendo que nós somos como Isaque, nós somos descendentes de Isaque pela fé. E aqui nesse capítulo, ele agora ele mostra as implicações disso tudo para o tema da liberdade cristã, no capítulo 5. O início do capítulo 5 começa falando de liberdade e Paulo vai dizer para eles que se eles abandonassem o evangelho, eles ficariam debaixo da escravidão. É isso que eu quero ver com vocês
e espero que sua Bíblia esteja aberta aí. Nós vamos verso a verso, tentando entender o que é que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer aqui. Ele começa, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Essa libertação de Cristo aconteceu na conversão. Quando nós somos convertidos, quando nós nos convertemos, nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus, nós somos justificados gratuitamente pela fé, nossos pecados são perdoados e nós somos libertos, verdadeiramente livres. Ficamos livres da culpa, da condenação, ficamos livres do domínio do diabo, do mundo sobre nós, e podemos agora servir a Deus com liberdade, porque não estamos mais debaixo de escravidão. Cristo nos libertou quando Ele morreu na cruz e permitiu, pagou a nossa culpa, cumpriu a nossa dívida, para que nós pudéssemos então ser livres. E Paulo diz então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Isso que aconteceu foi para que nós experimentássemos a verdadeira liberdade. A liberdade aqui não tem a ver com a situação, o status civil. Naquele tempo havia muitos escravos, mas havia escravos que eram livres, porque eles eram escravos, mas eles eram espiritualmente livres, porque eram crentes no Senhor Jesus. Cristo nos libertou para que fôssemos, de fato, livres, para que a gente pudesse servir a Deus com liberdade e alegria. Olha o final do verso 1. Por isso, agora Paulo vai fazer uma aplicação para os Gálatas. Permaneçam firmes. Permanecer firmes aqui é permanecer firme na mensagem do Evangelho, permanecer firmes naquilo que Paulo havia ensinado, que Cristo é o verdadeiro libertador. Permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. O jugo de escravidão que Paulo se refere aqui é viver debaixo da lei de Moisés, querendo guardar todos os seus mandamentos com o objetivo de ser salvos. É uma escravidão porque é impossível. A lei não foi dada para isso. Os judaizantes torciam o propósito da lei. A lei não foi dada como um caminho de salvação, mas para expressar a santidade de Deus, a norma de gratidão que nós devemos ter e também mostrar que nós somos incapazes de adquirir uma justiça que seja aceitável por Deus, porque nós quebramos toda a sua lei. Por isso, Paulo diz aqui, ele se refere ao sistema de mosaico como sendo um jugo de escravidão. Jugo, todo mundo sabe o que é, né? Jugo é um pedaço de madeira que você bota no cangote de 2 bois e bota eles para puxarem um arado, né? Então, é o jugo que você coloca ali em cima. Então, a gente vivia com... Quem estava debaixo da lei de Moisés para tentar agradar a Deus, é como se fosse um animal com esse jugo no pescoço, acorrentado a um animal muito mais rápido, muito mais forte, impossível de acompanhar, e você preso ali, se esforçando e não conseguindo seguir no ritmo que aquilo estava seguindo. Então, permaneçam firmes e não se submetam a jugo de escravidão. Ele usa a palavra de novo aqui, que desperta uma questão. Como de novo? Os Gálatas não eram judeus. Eles nunca tinham se submetido à lei de Moisés. Então, por que de novo? É porque os Gálatas, antes de conhecer a Cristo, eles eram idólatras. Eles adoravam outros deuses. E isso era a mesma coisa, isso era tão escravidão quanto você estar debaixo da lei de Moisés e querer se salvar. Ou seja, tanto o judeu quanto o gentil que adorava ídolos, eles estavam igualmente debaixo de jugo de escravidão. E a solução para ambos os casos, o legalismo e o misticismo, a falsa religião, é Cristo. Cristo nos libertou. Portanto, não se submetam a jugo de escravidão. Para nós hoje, o que é que isso significa? O crente é livre. Você é livre, você não está sujeito às normas, às regras humanas. Você não está debaixo da lei de Deus como sistema de salvação.
De todos os povos que existem, de todas as pessoas que existem, o cristão é o que deveria desfrutar dessa vida com maior alegria. E comer de tudo, beber de tudo, com moderação, é evidente, né? E sair, visitar tudo, conhecer as belezas da natureza, agradecer a Deus por isso, a ter uma vida sexual com sua esposa, com seu marido, que seja abundante, feliz, sem culpa. É isso que o cristão deveria ser, o povo mais feliz do mundo. O povo mais feliz do mundo. Infelizmente, não é isso que a gente vê, não é? Às vezes, o cristianismo se torna uma religião que oprime, que tira a alegria de viver. Você vê crentes angustiados, medo de blasfemar contra o Espírito Santo, medo de estar fazendo alguma coisa errada diante de Deus, medo daquilo outro. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora, Paulo vai dizer mais adiante que essa liberdade não é libertinagem, por isso não perca na próxima segunda-feira, que é o complemento disso aqui. Tá? Na próxima segunda a gente vai ver o que é que Paulo entende por liberdade. Basicamente é isso, que nós somos livres para viver. Mas isso não quer dizer que nós somos libertinos. Há uma diferença entre ser livre e ser libertino, entre liberdade e libertinagem. Isso vai ficar claro mais adiante.